Fala, meu povo, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Desculpa aí o pequeno atraso, mas é porque na hora que eu estava querendo aqui iniciar, o cenário acabou caindo, tanto que vocês conseguem ver que tem uma falhazinha bem aqui em cima. Deixa eu até cortar aqui porque eu não gosto dessas falhas. E aí acabou que eu tendo que colocar ele no canto aqui para poder dar continuidade. E assim, galera, um abraço para todo mundo, tá? Um bom dia. Que Deus abençoe esse início de semana para a gente, né? Possa ser uma semana muito abençoada, uma semana cheia de paz, em que a gente possa ter força, saúde e principalmente coragem para vencer aí mais uma semana de trabalho. Desde já aqui mais uma vez deixar meu abraço grande para todos vocês, dizer que a saudade ela continua, ela aumenta, mas infelizmente pelo andar da carruagem, esse ano terá que ser todo remoto. E aí nós vamos ter que ficar na torcida para que o próximo ano que seja assim um negócio mais diferenciado, que a gente possa se ver, mesmo que nesse formato de ensino híbrido que a galera tanto fala aí, né? E assim, turma, desde já avisá-los, né? Basicamente que a nossa aula mais tarde ela será destinada para a resolução do nosso trabalho, né? Aquele trabalho que eu encaminhei na semana passada. E aí a gente está com outro probleminha aqui hoje. Infelizmente eu não consegui colocar o chat aqui na minha tela. Tá? Mas coloquem a frequência de vocês, eu acredito que vocês já estão fazendo. Coloque essa frequência, o chat está disponível. Eu só não estou conseguindo visualizar ele aqui, tá bom? Então, quando terminar a aula, é que eu vou fechar essa minha tela, no caso aqui do programa, e aí vou para o YouTube fazer o levantamento da frequência de vocês, tá? Eu só não consigo ver ele aqui, na tela onde eu estou apresentando. Mas lá no YouTube ele está aparecendo normalmente, tá? Agora eu liguei aqui meu celular e consegui dar uma olhadinha e realmente está lá aparecendo. Então, coloque a frequência de vocês lá, e quando a gente finalizar a aula aqui, eu vou lá fazer o levantamento da frequência. Outro detalhe, meu povo, se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu também finalizar a aula aqui, vocês mandem para mim lá pelo WhatsApp, tá? Mandem lá para mim pelo WhatsApp que eu faço essa devolutiva pelo WhatsApp, pelo fato de, como eu estou explicando, eu não estou conseguindo colocar o chat aqui no programa que eu utilizo para fazer aqui a nossa live, tá bom? E aí assim, galera, vocês percebem que também nós não temos os QR Codes, né? Não temos porque eu já disponibilizei essas imagens para vocês. Como hoje nós iríamos trabalhar com duas imagens, aí eu preferi exatamente disponibilizar essas imagens logo lá na sala, tá? Então por isso que a gente está sem o QR Code. E aqui embaixo, como já é de costume, no rodapé, a gente tem um assunto que iremos trabalhar na manhã de hoje. Ela fala sobre os climas da Terra. Basicamente, nós vamos casar os dois últimos capítulos do livro, nós vamos ver eles juntos, tá? Então, nós vamos começar hoje falando sobre zonas climáticas e fenômenos climáticos, e aí, a partir da próxima semana, a gente vai estudar os climas, já casando cada grupo climático com cada grupo de vegetação específico desse grupo climático, tá certo? Então, basicamente, nós vamos conseguir fechar o nosso conteúdo. A gente precisa aí só de mais 2 aulinhas para fechar todo esse material, beleza? Então, galera, no mais, deixa a frequência e se tiver dúvida, manda no zap que eu vou, ao final da aula, fazer as devolutivas para vocês, tá bom? 4 segundinhos, vou só fazer aqui a transição de tela e a gente já retorna para a explicação do nosso conteúdo, beleza? Então, fica aí, não sai, 4 segundinhos eu estou de volta. Pronto, esse é um dos materiais que nós iremos trabalhar hoje, tá? Como eu disse para vocês, hoje nós teremos 2 esqueminhas, né? 2 resumos. Eu já fiz nesse formato para a gente poder dar uma adiantada aí no material, beleza? Então, na próxima semana a gente vê uma outra parte e no início de dezembro a gente, se Deus quiser, já fecha todo o material desse ano letivo e aí depois nós iremos só fazer
algumas considerações, algumas revisões para fechar o nosso ano letivo. Que bom, né? Então vamos lá, galera. A nossa aula de hoje ela fala sobre as zonas climáticas e logo na sequência nós iremos falar sobre os fenômenos climáticos, tá? Eu costumo dizer, galera, que esse momento ele é um momento assim onde a gente vai ter uma noção básica de como que acontece, né, esses fenômenos e algumas, digamos assim, alguns conceitos que a gente precisa entender quando falamos sobre climas, tá? Então, um dos primeiros aqui, sem a menor sombra de dúvida, isso que é ali sem querer, é a fala sobre zonas térmicas e também podem ser chamadas de zonas climáticas, tá? Elas basicamente explicam como que o nosso planeta ele é dividido por zonas climáticas. Ou seja, é uma fala que inclusive nós já conversamos em materiais anteriores, quando estudamos sobre a latitude, e nós vimos, né, que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais afastado, a temperatura ela tende a diminuir. Isso acontece exatamente porque há uma incidência maior de raios solares na parte central do nosso planeta, até pelo formato que ele possui, né? E quanto mais distante a gente vai afastando, menor a temperatura vai se apresentando. Inclusive, galera, este é um conceito muito usado para justificar o fato, por exemplo, que algumas pessoas questionam sobre o formato do planeta. Então, quando se fala sobre a Terra é plana, se ela fosse plana, nós não teríamos essa diferenciação climática, né? Porque ela iria acabar, por ser plana, recebendo uma incidência de raios solares uniforme, homogêneo. Então, tanto faz o cara estar lá no Polo Norte como próximo ao Equador, que a quantidade de luz solar que ele receberia era a mesma. Então, pelo formato geóide do nosso planeta, né, ele acaba apresentando essa diferenciação em zonas climáticas, exatamente porque algumas dessas áreas recebem mais raios solares e outras recebem menos, tá? Então, vamos lá. Essas zonas climáticas, né, elas são resultado da diferença de radiação recebida pelo planeta devido à sua forma geóide, criando faixas que teoricamente recebem a mesma radiação. Tá? Quando ele fala aqui de mesma radiação, ele está falando exatamente dessas faixas aqui, ó, que a gente tem na figura. Essa faixa azul, essa faixa laranja e essa faixa aqui, sei lá, numa tonalidade mais para um vermelho mais clarinho, né? Então, cada faixa dessa, ela representa exatamente uma mesma quantidade de radiação. Então, essa parte azul, ela recebe a mesma quantidade de luz solar. Essa parte aqui laranja, ela recebe a mesma quantidade, só que em maior concentração do que a anterior. E essa faixa aqui vermelha, eu vou estar chamando de vermelho, recebe uma mesma radiação, só que superior à faixa laranja e superior à faixa azul. Dessa forma que a gente vai perceber, né? E aí, com base nessas zonas, a gente pode identificar 4 grupos climáticos. O grupo dos climas quentes, o grupo dos climas áridos, o grupo dos climas temperados e o grupo dos climas frios, né? Como nós já falamos também há muito tempo atrás em outros materiais, aqui nós temos as zonas, né? Essa faixa aqui mais central ela é o que nós chamamos de zona tropical, que é a parte mais quente, por isso que essa cor está mais intensa, né? Aí acima nós temos a zona tropical temperada do norte, perdão, e mais acima nós temos a zona polar ártica, certo? Para baixo a gente tem a zona temperada do sul e a zona tropical ou zona antártica, né? Glacial antártica. Então basta vocês perceberem, como a gente já estudou, por isso que eu não estou focando nessa linha, que quanto mais próximo aqui da linha do Equador, dessa faixa aqui central, mais quente. E quanto mais afastado, mais frio. E isso acontece exatamente por essa quantidade de radiação. Quem são os climas quentes? Que nós, inclusive, vamos estudar em materiais futuros. Nós temos o clima equatorial e nós temos os climas tropicais. Esses são os 2 grupos climáticos
que apresentam temperaturas elevadas, tá? O clima equatorial são aqueles de maiores amplitudes anuais, a gente vai falar muito sobre isso ainda futuramente, é só para ter um primeiro contato, né? E um elevado índice de chuva, tá? Um elevado índice pluviométrico. Esse é um ponto importante da gente destacar. Mesmo sendo um clima muito quente, né? Os climas equatoriais, eles tendem a apresentar um grande volume de chuva ao longo do ano. Porque você tem uma intensidade maior de evaporação e acaba, consequentemente, tendo esse volume de chuva maior, né? O clima tropical ele também apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano. Só que ele tem uma, digamos assim, uma diferença em relação ao equatorial, porque ele tem um volume de chuva em um determinado período e uma escassez dessa chuva em outro. Por isso que nós dizemos que os climas tropicais, eles possuem duas estações bem definidas. E diferente daquilo que a gente escuta em casa, o verão ele chove e o inverno ele não chove, tá? E vai ser uma conversa que nós vamos fazer no futuro, né? Tem muita gente que diz assim, o verão, o inverno esse ano chegou mais cedo. Mas na verdade nós já estamos no inverno. Né? Quando chegarmos em dezembro começa o verão. E aí é onde vai começar esse volume de chuva. Mas como eu disse, vamos deixar essas ideias para as aulas mais à frente, que aí vocês entenderão melhor. Então esses são os dois grupos de climas quentes, o equatorial e o tropical. A diferença entre os dois está principalmente no volume de chuva. O equatorial chove o ano todo e o clima tropical chove em apenas um determinado período, que seria, no caso aí, o verão, tá? Aí nós temos os climas áridos, né? E basicamente também são muito comuns no planeta. Nós temos os climas desérticos, como o clima árido, né? E nós temos os climas semiáridos. A diferença dos dois está exatamente na questão da temperatura. E, claro, também no volume de chuva, né? Os desérticos, eles apresentam temperaturas mais elevadas, mais secas e com um volume de chuva menor quando comparado com os semiáridos, tá? Então, eles possuem maiores amplitudes diárias e baixa pluviosidade. Como eu disse, a gente ainda vai falar sobre isso no futuro. É só um primeiro contato. É só para a gente saber a qual zona esses climas pertencem, tá? E no semiárido a gente também tem uma baixa pluviosidade, só que ainda um pouco maior do que o desértico, e ele se localiza mais ao interior. Ele também é acompanhado de elevadas altitudes, tá? A gente vai falar sobre isso também, como eu já falei mais na frente. Os climas temperados, que ficam nessa faixazinha laranja aqui, esses dois a gente encontra mais nessas zonas tropicais, tá? Claro que a gente encontra também nessas outras zonas, mas esse aqui é o mais comum, com as características que a gente acabou de destacar. Então, os climas temperados, a gente tem o próprio temperado, como chamamos, né? E temos também o subtropical, são os dois grupos climáticos dessa zona laranja, mais comum. Os temperados, eles são controlados, né, por massas de alta e baixa latitude. Nós temos o Mediterrâneo, que são aqueles mais próximos do oceano, ele é mais comum na Europa, tá? É uma variação do clima temperado por influência da maritimidade, então ele tende a apresentar um volume de chuva maior do que o clima temperado, exatamente por estar próximo do litoral. O clima subtropical, ele é uma transição entre as zonas tropicais e as zonas temperadas. Sem estação seca e verões com elevadas temperaturas. Então ele é um clima que fica mais ou menos aqui, ó, como acontece aqui no Brasil com o clima subtropical, né? Que a gente tem lá na região sul. Geralmente ele fica entre o fim de uma zona tropical e o início de uma zona temperada. Uma das características dele é que ele não tem estações secas, é sempre estações com chuva. E os verões apresentam temperaturas bastante elevadas. Nós temos os climas frios, né? São exatamente os climas polares, que se destacam aí com maior frequência, e os de montanhas, tá? No caso dos frios polares, né? Eles apresentam temperaturas baixas e se encontram basicamente, né, nessa parte azul,
que a gente tem aqui em cima, nas baixas latitudes, tá bom? E os invernos são gelados e os verões curtos. Galera, aqui só uma correção. Aqui, por favor, depois vocês marquem aí no caderno para corrigir depois, que aqui não são baixas latitudes não, tá? São altas latitudes, porque a gente já conversou há muito tempo, e quanto mais distante o local estiver da linha do Equador, maior será a sua latitude, a temperatura é que será baixa, né? Então, eu acabei trocando aqui, tá? Não é baixa latitude, é altas latitudes, porque eles estão longe da linha do Equador, beleza? O inverno dele é gelado, como é comum, né, nesses polos, e os verões são bem curtos, ou seja, o período de inverno ele é mais longo. E nós temos um de montanha, né? Está relacionado principalmente à altitude. Ele tem um maior volume de chuva, quando comparado com o polar, e menor amplitude térmica. Tá? Significa que não há uma variação muito grande de temperatura, beleza? Aqui embaixo, galera, é um gráfico que a gente vai ver em todos os grupos climáticos que nós iremos estudar a partir da próxima aula, tá? Que é que vocês precisam entender aqui, ó, que nesse gráfico ele é usado para apresentar o volume de chuva de um determinado lugar ao longo de um ano e também a sua amplitude térmica, né? Qual período é mais quente, qual período é mais frio. Então, como é que nós vamos interpretar? Cada colunazinha dessa azul, se vocês perceberem aqui embaixo, ela se refere a um mês do ano, certo? Janeiro, fevereiro, março e assim por diante, ok? Então, cada coluna ela representa um mês do ano. Desse lado aqui, ó, nós vamos ter a representação da temperatura. Então, esses valores aqui à direita de vocês, 0, acho que aqui é um 6, 10, 15, então é 5, né? 0, 5, 10, etc, etc. Ele é a medida da temperatura, tá? E essa temperatura dentro do gráfico, ela é representada por essa linha verde aqui que vocês estão vendo. Geralmente essa linha ela é vermelha, tá? Mas independente. Então, sempre que você vê um climograma, essa linhazinha aqui que eu acabei de passar aqui, o marca-texto por cima, ele está se referindo à temperatura, tá? E desse outro lado a gente tem a precipitação, que é a chuva, que é representada por esses outros números aqui, ó, 0, 10, 20. E aí nesse caso, como eu já expliquei, você vai acompanhar ele pela coluna. Então a coluna representa a chuva ao longo do período do ano aqui, e a linha representa a temperatura, tá? Então, se a gente fosse dar uma olhada aqui no gráfico, vou até dar um zoom nele aqui para explicar, já que eu risquei, ó. Se você perceber, por exemplo, se eu perguntasse para você qual o mês do ano mais chuvoso nesse climograma, você ia lá para o mês de outubro. Perceba que a coluna dele é a mais alta dentro do gráfico. Como as colunas representam a chuva, então, consequentemente, outubro é o mês mais chuvoso. Se eu perguntasse qual o mês menos chuvoso, aí você viria para julho. Perceba que é a coluna mais baixa, né? Então é só isso. Caso se a pergunta fosse qual o volume de chuva no mês de fevereiro, aí você iria dizer que era de 50 milímetros, porque a coluna aqui de fevereiro parece, né, acabar entre os 60 e 40, entendeu? Então é só essa leitura, ela é bem simples de ser feita. Se ele perguntar sobre a temperatura, qual o mês mais quente do ano? Aí você percebe que onde a linha está mais alta, aqui na casa dos 30 graus, né, é o mês de julho. Então significa que ele é o mês que menos chove e o que apresenta temperatura mais elevada. Se eu perguntasse para você qual o mês com menor temperatura, aí nós teríamos abril. Percebo que a linha aqui em abril, né, ela é abaixo dos 10 graus, tá? Então é basicamente essa leitura que você faz. E você tem que entender que aqui embaixo ele está representando cada mês do ano, e quando ele fala sobre chuva, você olha as colunas, e quando ele fala sobre temperatura, você olha para a linha, sendo o volume de chuva à esquerda e o nível de temperatura à direita de vocês, tá bom?
Então, isso é o climograma, vocês verão esse climograma em todos os climas que nós iremos estudar nas próximas aulas, tá? Agora vamos para a outra figura. Bem, a outra imagem, como eu já tinha falado no início, ela vai se referir aos fenômenos climáticos que a gente precisa conhecer, né? Assim também como alguns problemas ambientais que estão ligados a esses climas, tá? Então, sobre os fenômenos climáticos, a gente tem aqui os furacões, os tornados, as trombas d'água, os ciclones, né? E basicamente são fenômenos que surgem da mesma característica de pressão e maior e menor pressão atmosférica, mas que ele tem definições diferentes, tá? Então, vamos começar pelos furacões. Eles ocorrem devido à elevação da temperatura da superfície aquática. Então, obrigatoriamente, sempre que você tiver furacões, você tem que ligar ele ao mar, ao oceano. Então, ele é um fenômeno que se origina no oceano, causado principalmente pelo aumento das temperaturas aquáticas, né? Aquela água mais superficial, ela aquece até o ponto de formar esse fenômeno, ok? É por isso que ela é mais comum também em áreas tropicais, devido a esse aquecimento. Ela tem uma maior produção de vapor de água, por conta dessa temperatura mais elevada. Esse vapor de água ele acaba sobrecarregando as nuvens com umidade, causa uma maior velocidade dos ventos, devido ao ar estar superaquecido, e eles são mais comuns na parte leste do Pacífico e no Oceano Atlântico. Lá na parte oeste do nosso planeta, ali para a banda da Ásia, os furacões eles são chamados de tufões. Alex, então tufão e furacão é a mesma coisa? Exatamente. Só que ele muda esse nome quando acontece em regiões diferentes do planeta. Ali para o lado da Ásia, China, Japão, Índia, Austrália, né, ali para a Oceania, ele é chamado de tufão. Para o nosso lado aqui, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, na Europa, né, eles já são conhecidos como furacões, tá? Então é a mesma coisa, só vai receber nome diferente no local onde ele vai ser originado, tá bom? Os tornados, eles são mais intensos e destrutivos, mas de pequena duração, né? Então ele traz consequências ruins numa maior intensidade quando comparado com os furacões, porém a duração dele é menor, né? Ele não dura tanto quanto o furacão. Os ventos eles são mais velozes também do que nos furacões e apresentam outras denominações, como por exemplo os funis, né? Quando não tocam no solo, e também recebe o nome de tromba d'água, quando ele se forma em uma superfície aquática, certo? Então, no caso do tornado, como vocês percebem, ele tem uma curta durabilidade, mas eles causam mais estragos do que os furacões. Por exemplo, os furacões eles podem durar semanas, né? Eles se formam numa região e conseguem chegar até uma outra região um dia depois, 2 dias depois. O tornado não. Ele se forma ali, ele dura pouco, mas ele traz mais estragos, porque os ventos dele são mais velozes e eles acontecem na superfície, tá? É a mesma lógica. O ar da superfície ele está muito quente e começa a subir, e o ar lá na parte de cima está muito frio e começa a descer. Então, como os ventos eles são circulares, eles acabam se tocando e gerando os tornados, tá bom? Eles podem ser chamados de funis quando essa parte do tornado ele não toca o chão, você consegue ver todo o funil, mas ele não chega até a superfície, e recebem tromba d'água quando eles chegam a tocar numa superfície aquática. Então, ele é muito comum, por exemplo, em praias, né? No sul do Brasil é muito comum esse fenômeno. Não é muito comum, mas ele é mais comum que em outras regiões brasileiras. Nós temos um outro aqui que são os ciclones, né? Eles têm características convectivas e de baixa pressão, ou seja,
Os ciclones, geralmente, eles têm uma maior formação de baixo para cima, ou seja, da superfície para o céu, né? Ele acontece também por conta do aquecimento sobre a superfície aquática. No norte, na parte norte do planeta, eles se movem no sentido anti-horário e no sul, do sentido horário. Ele é responsável por vários fenômenos que a gente conversou anteriormente, né? Ou seja, o ciclone, galera, para a gente conseguir diferenciar ele dos demais que a gente já falou, os ciclones eles estão ligados aos ventos em si, né? E aí, basicamente, são os ciclones que vão formar, ou que vão ocasionar esses furacões, esses tornados. Então, como vocês percebem, os ciclones, a diferença dele para os furacões e os tornados é que ele tem apenas uma movimentação da massa de ar, certo? E aí, o principal ponto é a gente entender que, na parte de cima, ele gira, digamos aí, da esquerda para a direita. E da parte de baixo, ele gira da direita para a esquerda, né? Inclusive, isso você já deve ter ouvido falar na física, quando o professor Nixon, ou o professor, acho que é o Nixon, né? Ele fala sobre o efeito Coriolis, né? O Coriolis. Ele explica mais ou menos essa movimentação. Então, esses são os fenômenos aí que vocês precisam lembrar. E sobre os problemas ambientais, a gente tem o efeito estufa, que é o famoso aquecimento global, que inclusive eu utilizei como temática do trabalho, né? Se vocês pudessem aprofundar mais e vocês mesmos tirarem as suas impressões, né, em relação a esse problema. Ele é um fenômeno natural e de extrema importância para a vida do planeta, ou seja, ele tem uma importância porque a gente precisa desse aquecimento, né? Se o aquecimento ele não acontecesse, basicamente nós morreríamos de frio, né? A gente morreria congelado no planeta. Só que o normal é que esses raios solares eles entrem no nosso planeta, aqueçam e saiam. E aí o que vem acontecendo nos últimos anos é que eles entram e não conseguem sair, porque a camada da atmosfera está mais densa e acaba evitando essa saída dos raios, que continuam aquecendo mais do que o necessário, gerando o que nós chamamos de aquecimento global. Ele apresenta uma intensificação nas últimas décadas, que é causada pelo aumento na emissão dos gases poluentes, né? E como eu indaguei vocês no trabalho, está ligado aí para alguns teóricos, né, às atividades humanas. E acabam contribuindo para que a atmosfera ela fique mais densa. Só lembrando aqui que décadas tem acento, tá, galera? Depois vocês coloquem aí. Um outro fenômeno são as chuvas ácidas. O CO2, né, que é o gás carbônico, naturalmente deixa as chuvas com um certo nível de acidez, porém, com o aumento da produção e emissão de outros gases, como o NO2 e o SO2, esses níveis têm se tornado mais agressivos. Então, assim, galera, primeiro ponto, quando a gente fala sobre chuva ácida, a gente perceber que não há aí, como a gente vê em filme, né, aquela chuva cai e começa a derreter a pele. Não, né? Essa acidez ela é perceptível, geralmente, porque ela causa algumas irritações, e em alguns casos elas podem causar um avermelhamento aqui na pele, aqui não, né? Onde pega. A pele fica um pouco vermelha e ela está relacionada exatamente a queimaduras causadas pela presença desse ácido. Vai depender, claro, da quantidade, da concentração de acidez que a gente está falando. Mas ela é mais perceptível ainda em algumas estruturas que nós encontramos em grandes cidades, como por exemplo em estátuas. Algumas estátuas elas têm um material, né, mineral na sua formação, e quando estão em contato com esse ácido, elas derretem, elas se deformam. Então, ao longo do tempo, você começa a perceber que aquela estrutura está se modificando exatamente por conta da ação dessa chuva ácida, que nada mais é do que um nível de acidez mais concentrado do que o comum, tá?
O outro processo é o de desertificação, que ele é causado principalmente pela redução da vegetação e a capacidade produtiva do solo. Ela geralmente é uma consequência dessa variação climática que a gente conversou e também da ação humana sobre o solo, tá? Então, a desertificação geralmente é quando a galera ela explora muito o solo, ela retira muitos nutrientes e não repõe, e aí esse solo ele vai perdendo a capacidade de produzir. E aí ele vai começar a acumular muita areia, o que consequentemente causa aí, né, a infertilidade do solo permanentemente, quase não sai, tá bom? E nós temos o desmatamento, né, que é outro também muito comum. Ele é a ação de madeireiras, agropecuaristas e também causado pelo crescimento das cidades, por conta da construção de estradas e também de usinas hidrelétricas, e se encontram aí como alguns dos responsáveis por esse desmatamento. Então, o que acontece? As plantas, como a gente já falou em aulas anteriores, elas transformam gases quentes em gases úmidos. Então, quando isso acontece, né, no caso do desmatamento, nós vamos ter cada vez mais acúmulo de gases quentes, porque a quantidade de vegetação que deveria existir para fazer essa transformação não existe. Então, consequentemente, ela vai gerar, né, esse problema de superaquecimento, porque a evapotranspiração ela não vai mais acontecer, tá bom? Então, esse era o nosso material de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí a nossa fala. Ele está bem resumido, mas ele está muito bem direcionado para alguns pontos que vocês precisam entender sobre essa temática, beleza? Show? Beleza. Então agora, galera, eu vou fazer aqui a transição da tela, para que a gente possa aqui colocar os finalmente da nossa aula. Nesse momento eu queria pedir que quem entendeu sobre o conteúdo possa ir colocando os seus OKs aí no chat, para quando eu sair daqui eu começar também a fazer as anotações sobre a frequência de vocês. Queria mais uma vez reforçar que a nossa aula de atividade ela deve ser destinada para a resolução desse trabalho, né? Lembrando que a gente tem aí já bem próximo a data que combinamos para ele, né, para a entrega do mesmo. Então eu queria pedir aí que nesse horário de aula vocês direcionem para a resolução do trabalho de vocês, tá bom? Para que depois não venham alegar que não tiveram tempo para isso, tá? Então é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para o Zap, porque eu estou aqui no celular para esclarecer alguma dúvida, caso os senhores e as senhoras tenham. E no mais, fica aqui o meu abraço, né? Fica aqui minhas felicitações de uma semana muito abençoada para vocês. Que Deus tenha esse olhar especial para vocês, para a família de vocês. E a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, aí na próxima semana. Se assim Ele permitir, eu tenho certeza que Ele vai, tá bom? Abraço grande, um cheiro no olho de todo mundo. E até a nossa próxima aula, se Ele quiser. Tá bom? E Ele vai querer. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia, viu? Sempre uma companhia muito agradável. Valeu, gente. Tchau, tchau.